Bom dia, queridos. Nós estamos hoje com o reverendo Marcos Mota e nós temos o privilégio de conhecê-lo um pouco mais, conhecer um pouco do trabalho, da história dele enquanto missionário. Eu queria que o reverendo falasse um pouquinho da sua história, falasse um pouquinho da sua família. Sim. E de como o Senhor tem trabalhado, desenvolvido a sua vida missionária nesses anos servindo em missões. Bom, queridos, tudo começou aqui em Araguari, nesse templo. Eu me lembro que uma vez passou aqui um missionário que ele estava fazendo um trabalho muito bonito no Amazonas, e naquela época não tinha data show, eram slides. Ele mostrou aqui um slide com os campos no Amazonas. Eu devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. E naquele dia Deus falou muito forte ao meu coração: um dia você também vai. Um dia você também vai. E aqui na Igreja Presbiteriana de Araguari, sempre na escola dominical, nas programações da UPA, por exemplo, tinha muitas programações que a ênfase era missões. E aquilo foi alimentando o meu coração, foi crescendo. E então, em 1987, eu trabalhava no Banco Nacional aqui em Araguari. E naquele ano Deus falou para mim: deixa tudo, chegou a hora, vai para missões. E aí fui para o IBEL, passei 3 anos no IBEL, depois eu fui para Rio Verde, no estado de Goiás, trabalhei no Hospital Evangélico, na capelania, e também lá eu fiz o curso de enfermagem e conheci a minha esposa, que foi minha professora de enfermagem, né? E lá tivemos nosso primeiro filho, Samuel, depois a Priscila. Fomos para a Bahia, trabalhei como pastor no interior da Bahia, que foi uma outra escola também, um preparo já para ir para a África. E em 2003, nós fomos para o Senegal, na África, e lá passamos 13 anos, 2 anos no Uruguai, e agora de volta aqui em Araguari, fazendo um trabalho transcultural em nossa cidade, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, só resumindo, eu tenho a minha esposa, que se chama Elinéia, e 2 filhos, o Samuel e a Priscila. Qual é a visão do Senhor sobre missões? O que é missões e o que é ser missionário? Tá, para mim, missões é você cumprir a palavra de Deus. Porque Atos capítulo 1, verso 8 diz que nós seremos testemunhas do Senhor Jesus, tanto na nossa Jerusalém, como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, aí a obra de evangelização é uma obra missionária que é feita tanto aqui em Araguari, Uberlândia, a nossa região, a nossa Jerusalém, e se espalha pela Samaria e vai até os confins da terra. Não tem como fugir desse conceito bíblico. A nossa vida é uma vida missionária. A nossa igreja é uma igreja missionária. E nós, como presbiterianos, nós temos no nosso DNA, né, missões. Por quê? Nós somos fruto de trabalho missionário. E a igreja de Araguari aqui é uma igreja emblemática nesse sentido, né, que foi uma igreja fundada por missionários, é uma igreja histórica, completando agora 129 anos de organização. Então, eu vejo que missões é a nossa vida, né, no dia a dia, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, simultaneamente. Muito bom. Conta pra gente um pouquinho da experiência que o senhor teve nos 13 anos que passou servindo no Senegal, com missões transculturais, os principais desafios, algumas curiosidades, um fato que marcou esses 13 anos que o senhor passou no campo missionário, juntamente com a família, certo, que os filhos também foram criados no campo, nasceram no Brasil e foram ainda crianças para o Senegal. Isso. Bom, em 2003, quando nós fomos para o Senegal, a Priscila, minha filha, tinha 4 anos de idade, Samuel tinha quase 8, e para nós como família foi um desafio muito grande. Muitas pessoas perguntam assim para mim: pastor, mas qual foi a maior dificuldade na África? Foi clima, foi comida, foi isso, foi aquilo? Não, né? Eu creio que a maior dificuldade é a questão familiar.
Você está longe da família, longe da sua igreja aqui em Minas, longe dos seus amigos. Eu acho que é a questão aí mais complexa, né? Porque comida, clima, isso a gente se adapta, né? Mas estar longe da família, da igreja de origem, isso muitas vezes dói o coração. Principalmente quando chegam naquelas datas, né? Natal, Ano Novo, aniversário. Então, para mim esse é o maior desafio, estar longe da família. Mas eu sinto que a minha família é uma família privilegiada por ter ido para o campo missionário. Como eu estava comentando com vocês antes, crescer, né, no campo missionário, os nossos filhos crescendo no campo missionário, foi uma bênção muito grande, porque eles viram o mover de Deus de uma forma tão especial que não veriam aqui no Brasil, né? Tiveram uma experiência cultural muito grande que aqui eles não teriam. Então nós, como família, somos uma família privilegiada. Quando nós chegamos no Senegal em 2003, né, eu falei, meu Deus, por onde começar? O Senegal é um país de maioria muçulmana, 93% da população é muçulmana. E além do islamismo, tem também as religiões africanas, né? Então há um sincretismo religioso muito grande, é muita feitiçaria. E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer? Primeiro, quando chegamos lá, entramos pela Missão Betânia, a Missão Betânia do Brasil, porque a APMT, a IPB, não era reconhecida lá. Então, para termos visto a autorização do governo, tivemos que nos filiar à Igreja Betânia. Trabalhamos os 2 primeiros anos com crianças de rua. Foi uma experiência fantástica, mas nós queríamos mais, nós queríamos trabalhar na área de plantação de igrejas. E aí é que eu me perguntei, meu Deus, por onde começar? Né? E eu falo que tudo começa pelo joelho, começa pela oração. Um dia orando, Deus falou claramente que nós tínhamos que ir para uma cidade determinada e lá começamos o trabalho do zero, pela fé. Deus me deu a oportunidade de fazer o curso de enfermagem em Rio Verde, como eu já disse antes, e ali começamos, né, medindo a pressão das pessoas nas aldeias, também a glicose, tínhamos um aparelhinho de medir a glicose, fomos detectando os casos de diabetes, de hipertensão, mas o trabalho não fluía, mas algo aconteceu e isso marcou muito a nossa vida ali. 3 feiticeiros se converteram e a partir da conversão desses feiticeiros as igrejas cresceram muito e cresceram rápido, porque esses feiticeiros, né, agora transformados pelo Espírito Santo de Deus, eles começaram a evangelizar o próprio povo. E aí então, a partir de Inhahar, fomos para Indiobi, de Indiobi fomos para Diurupi, de Diurupi fomos para Fati, que são cidades ali da região, e o trabalho presbiteriano ali cresceu muito rápido a partir da conversão desses feiticeiros, que eu falo que foi um marco, né, do crescimento no trabalho. E depois, já no final, começamos a construir templos, casas pastorais e deixamos lá no país 6 obreiros nacionais formados, inclusive 2 feiticeiros que hoje são os nossos pastores, né, que fizeram 3 anos de teologia. Foi um curso feito por módulos, né, ministrados ora na aldeia, ora na capital, que era Dakar. Então foi uma experiência fantástica de deixar uma igreja estruturada no país, né, e obreiros bem preparados. Então, em resumo, foi isso que Deus fez, mas tudo começou, né, eu falo que o trabalho deslanchou mesmo na conversão desses feiticeiros. Muito bom. Pastor, qual a importância da igreja local no apoio do trabalho missionário, em especial a missão transcultural, e como nós podemos, enquanto pastores, membros das nossas igrejas, desenvolver esse tema, trabalhar essa questão, engajar a igreja no trabalho missionário? Bom, a importância da igreja local ela é capital,
Porque o missionário, ele vai, e ele só vai porque tem uma igreja aqui para apoiar. Na Bíblia não existe missionário sem igreja local apoiando. Paulo, Barnabé, eles tinham a igreja de Antioquia, os outros, cada um tinha a sua igreja, isso é bíblico, né? Então a igreja local, ela é a base missionária para enviar outros missionários. E eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para os pastores, inclusive para você, irmão, né? Para as igrejas se envolverem mais na obra missionária, é importante que seus líderes conheçam o campo missionário. Muitas vezes eu falei com o pastor Lúcio lá de Uberlândia: pastor Lúcio, eu estou te esperando lá no Senegal. Quando o pastor vai e ele conhece o campo missionário, conhece a realidade, os presbíteros vão, líderes da igreja vão, quando eles voltam, eles inflamam a igreja, sabe? Então, porque nós que estamos aqui nas nossas igrejas locais, muitas vezes nós não temos aquela dimensão da complexidade do campo missionário. Então, quando se conhece a realidade, né, é aquele ditado: que os olhos não veem, o coração não sente. Então, quando vai, olha, o coração se abre, o coração se transforma para a obra missionária. Então, eu creio que é muito importante essa participação da liderança. E como igreja local, né, muitas vezes as pessoas pensam que é somente enviar dinheiro para o missionário. Não é. Não é somente enviar dinheiro. Dinheiro é só uma parte de tudo isso. O missionário, ele tem uma família, tem uma história. Somos pessoas de carne e osso como todos os outros. Então nós precisamos também do envolvimento da igreja com a família do missionário. Porque o missionário, ele tem as suas carências emocionais, passa por doenças, passa por crises. Muitas vezes nós temos aquela ideia de que o missionário é um super-herói. Não é. Então precisa desse carinho, desse apoio, desse engajamento com a família do missionário, porque isso influencia muito no trabalho lá. Então a igreja precisa se envolver muito com a família do missionário. E outra coisa que eu sempre falo, mandar dinheiro para o campo missionário é fácil, não custa nada. Mas o maior desafio para as nossas igrejas locais é começar a enviar os seus filhos para o campo missionário. Mandar dinheiro para o missionário que está lá é fácil. Agora, mandar os nossos filhos, e eu sonho em ver as igrejas aqui da nossa região enviando os seus filhos para o campo missionário. E isso custa caro. Por isso que muitas famílias nas nossas igrejas não querem se envolver com missões. Porque pensam que seu filho vai para o campo missionário, vai sofrer, vai padecer. Não, pelo contrário, é um privilégio como família estar no campo missionário. São muitas bênçãos. Então, eu gostaria que as igrejas entendessem essa necessidade. Pastor, hoje o senhor é divulgador de uma autarquia, um braço, uma extensão da Igreja Presbiteriana responsável pelo trabalho missionário transcultural, a PMT. Fala um pouquinho para a gente da PMT e como as igrejas podem buscar apoio para conhecer, para auxiliar missionários, obras missionárias por meio da PMT. Hoje a PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, né, tem mais de 250 missionários, estamos em 42 campos transculturais e também nós temos aí mais de 200 missionários se preparando para ir para o campo. Quando se fala em campo transcultural, às vezes nós pensamos que é aquele campo lá no exterior. Não, no Brasil nós temos campos transculturais também. Temos os índios aqui no Brasil, que formam nações, povos distintos. Temos também muitos quilombolas, ciganos, que são povos no Brasil que não são alcançados. Muitos estrangeiros, hoje temos muitos venezuelanos, temos senegaleses, haitianos, sírios que estão fugindo da guerra. E a PMT tem trabalhado com esses povos também no Brasil. Há trabalhos específicos para isso. Então, tudo que se refere à transculturalidade, a PMT
né, está implicada. E há muita transculturalidade aqui dentro do próprio país. E hoje eu sou divulgador da APMT, e esse trabalho é muito importante, divulgação e mobilização, porque além dos missionários que estão lá no campo, nós estamos com mais de 200 se preparando para ir. Então é preciso de uma grande mobilização das igrejas locais para a gente poder superar esse desafio, né? E hoje eu estou responsável pela divulgação no estado de Minas Gerais, Rio e Espírito Santo, mas também atendo convites de outras regiões. E agora, nessa época de pandemia, as mídias sociais, nós temos aí falado em lives, em igrejas do Rio Grande do Sul, Recife, enfim, o Brasil inteiro, né? Temos aí divulgado o trabalho da APMT através das mídias sociais. Muito bom, pastor, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência. Esse é o pastor Marcos Mota, divulgador da APMT, missionário por mais de 13 anos no Senegal, no nosso primeiro quadro do Igreja em Missão.